Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Já estamos em 2020, já o segundo mês do ano. Até parece que foi ontem, né? O romper do ano, o mês de janeiro acabou passando aí para muitos um mês de muito aperto, mas graças a Deus passou, já estamos chegando, já se fala novamente até em festividade aqui na cidade, já está se falando também na questão do carnaval. Mas, como não pode faltar, não é? Nós tivemos aí um período ausente aqui na Rádio Borborema, mas já estamos de volta aqui novamente e vamos figurar aqui nas suas noites com muita informação, sempre a partir das 18 horas, com informações, com debate, com comentário, tudo com muita imparcialidade, principalmente no tocante à área política, porque é isso que tem movimentado muito e muito menos, principalmente nas grandes misturas aí que tem, principalmente na questão da política e também nas áreas criminais. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui direto do Estúdio 1 da Rádio Borborema, em Campina Grande. Eu sou Sérgio Dantas para mais uma edição do Entusiasta Político. E nossa primeira pauta de hoje é um assunto que tem muito, mas muito sido debatido e difundido por o Brasil, que afora em muitos comentários até chocosos, é que o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, através da ministra Damares, lançaram a campanha Tudo Tem o Seu Tempo, que visa educar jovens sobre sexo e gravidez na adolescência. O foco da ação são adolescentes entre 15 e 19 anos. Esse ministério aí, principalmente na pessoa da ministra, tem focado nessa questão que atualmente é, sem sombra de dúvida, um problema de saúde pública. É só você visitar bairros pobres, de periferia, ou até mesmo visitar uma unidade básica de saúde da família e você perguntar a qualquer profissional que trabalhe na área de saúde, que você vai ver e notificar que uma das coisas que mais são prejudiciais são as gravidez não preparadas, principalmente para jovens que na sua adolescência acabam engravidando sem premeditarem. Mas, infelizmente, não só no meio dos adolescentes, mas, pasmem, que no meio jornalístico, muitos colegas jornalistas se deparam com esse tipo de campanha, onde o Ministério da Mulher e também da Família e dos Direitos Humanos lançaram essa campanha, onde tudo tem seu tempo, para que tentam levar essa questão do jovem e do adolescente a esperarem e não iniciarem a prática sexual antes do tempo. Mas, por incrível que pareça, é que a imprensa tem ridicularizado essa campanha que tem vindo através da ministra Damares, do Ministério da Família e também da Mulher, como de uma forma chocosa. Como se a saúde não tivesse campanhas contra fumo, né, contra bebidas alcoólicas. Agora, uma questão dessa que é um problema, e é um problema muito sério, é um problema de saúde pública. Gravidez na adolescência é um problema de saúde pública e precisa muito ser combatido. Não é normal uma adolescente perder a sua adolescência, a parte mais feliz da sua vida, por uma gravidez indesejada. Mas, por incrível que pareça, que o governo federal tem sido duramente criticado e também ridicularizado por essa campanha que tenta evitar a prática sexual precocemente. Agora, isso em meio jornalístico, muitos colegas jornalistas têm difundido essa matéria, essas informações, e de forma chocosa, como se a gravidez na adolescência não fosse um problema. É sim um problema. E, infelizmente, quem acaba acompanhando aí as mídias sociais vê que músicas satirizando a campanha do governo federal, blocos de carnavais aí com marchinhas também satirizando uma campanha que é extremamente fundamental. Sexo na adolescência, gravidez na adolescência é um baita problema.
E deveria ser levado em consideração a questão que isso é um problema de saúde pública. E deveria muito, mas em muito, uma campanha desse nível ter a adesão maciça da população e também maciça também dos nossos meios de comunicação, porque, infelizmente, esse tipo de informação ser levada de forma chocosa, de forma ruidosa, porque, infelizmente, não é só militantes que não desceram no palanque. Alguns jornalistas, algumas pessoas que levam a informação, que formam, levam a informação até você, muitas vezes também não desceram do palanque e não levam com seriedade uma campanha desse nível. Mas pare para pensar, gravidez na adolescência é um problema de saúde pública e é uma campanha que necessariamente precisa sim ser levada em consideração. Por quê? Porque é um problema de saúde pública e deve ser sim levada com toda honestidade, e o debate sobre saúde pública deve ser debatido, e a campanha sobre essa questão da precocidade, principalmente na questão do sexo na adolescência, deve ser difundido, debatido de forma muito clara. Então, a campanha que tem tudo tem seu tempo, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, precisam ser mais bem discutida e não de forma tão ridícula, né, como alguns meios de comunicação têm levado. Então, isso daí é mais uma campanha na questão do Ministério, do governo federal tem tentado emplacar, e vamos esperar e que surta efeito, porque é sem sombra de dúvida algo importantíssimo. Mas a nossa segunda pauta aqui do programa, dessa quarta-feira, é que a comissão do Senado acabou aprovando o chamamento do ministro da Educação para explicar as falhas ocorridas no Enem. Falhas essas que desde o ano passado, né, tem se deparado com essa questão, porque houve sim grandes falhas na questão do Enem. Porque é como se conversa com diversos professores. O Enem, ele não finaliza quando o aluno termina a sua prova em sala de aula. Aquilo ali é só uma parte do processo. É claro que a aplicação das provas que houveram não tiveram grandes problemas, mas infelizmente, as divulgações das notas e todo esse problema que acabou acontecendo pelo meio mecânico prejudicou muitos alunos. E pior ainda, foi a questão do ministro não enfrentar essa questão de uma forma mais transparente. Não é? Infelizmente, aquela questão do ministro acabou aceitando um pedido de correção pelo seu Twitter, não foi transparente. Então, assim, existem problemas na gestão da pasta do Ministério da Educação? É claro que existe. Infelizmente, tem que ser revisto alguns modelos de gestão, principalmente no Ministério da Educação, que é, sem sombra de dúvida, um dos ministérios mais importantes da República e precisa, sim, ser levado com mais seriedade. Não é tão aceitável e tão cabível que o ministro da Educação seja dado a tanto enfrentamento nas mídias sociais. É necessário uma questão, já que nós já vivemos um ano de governo e toda a educação do país está esperando um plano de governo. Mas o que aconteceu foi grandes falhas, grandes problemas aí, principalmente na questão do Enem, porque após um ano de gestão do novo governo, a pasta da educação ainda não apresentou um plano para a educação. Claro, você pode até mencionar, o governo federal tem falado muito na questão das escolas cívicos militares. Sim, é um bom projeto, mas ainda é muito pouco e ainda não se refere a um plano educacional, um plano que vá sim levar a uma melhoria gerencial para melhorar a questão da educação. As escolas cívico-militares é um bom projeto, sim, mas está faltando ainda um plano efetivo para a melhoria da educação. E isso ainda o ministro da Educação e a pasta da Educação do governo federal ainda não demonstrou. E fica muito claro,
nas palavras do ministro, o general Heleno, quando ele disse que é necessário acabar as ideologias, sejam de esquerda, sejam de direitas. É necessário pensar um Brasil novo. É necessário pensar estratégias novas para a melhoria da educação. E isso tipo de coisa não passa necessariamente pelo enfrentamento das mídias digitais. Não, passa pela melhoria de um plano educacional viável, plausível e aplicado. Porque é isso que todo o país está necessariamente precisando, de um plano educacional. Chega de tanto discurso ranhoso, chega de tanto enfrentamento, mais ação e menos fala por parte do nosso ministro da Educação. Já que nós temos grandes ministros no governo do presidente Jair Bolsonaro e muitos deles não aparecem nem tanto na mídia, como exemplo do ministro da Infraestrutura, que tem feito um trabalho brilhante, mas não tem o poder tão midiático como tem o ministro da Educação. Então, é necessário mais ação e menos blá blá blá, porque é isso que o país precisa, mais ação e um plano plausível de valorização, tanto dos professores, né, proteção, uma melhor educação e um plano viável. Chega de tanto enfrentamento, principalmente na questão das mídias sociais. Ainda nesse campo, no campo federal ainda, principalmente naquela questão de Brasília, antes de nós adentrarmos necessariamente aqui na pauta estadual e também municipal, é que, infelizmente, principalmente a pasta da economia do governo federal tem atacado muito, principalmente o serviço público e também os servidores públicos. É que a Câmara dos Deputados escute bem isso, deve agilizar uma PEC dos cortes de gasto para salário dos servidores públicos. Eu vou repetir, a Câmara dos Deputados deve agilizar uma proposta de emenda à Constituição que vai agilizar o corte no salário dos servidores públicos. A PEC emergencial no Senado Federal tramitará em regime urgentíssimo, que possibilitará o corte do salário e jornada a servidores. A PEC também proíbe concessão de vantagens, aumento e reajuste de salários de servidores públicos, além das promoções e progressões de carreira, em caso de emergência. Infelizmente, num país que deveria pautar a melhoria do serviço público, a valorização do servidor público, tem enfrentado, desde o último ano que passou, grandes enfrentamentos, principalmente nessa questão do servidor público, já que vale mencionar que a pasta da Economia Federal está trabalhando para enviar ainda este ano um projeto de reforma administrativa que vai tentar mudar quase que por completo o serviço público. Ou seja, é uma tentativa de desmantelar mais ainda a questão do serviço público. E é claro e evidente, e é plausível também, que esses cortes irão prejudicar ainda mais e vai trazer muito mais prejuízo a toda a população. Mas uma PEC desse nível acaba não tendo a mesma agilidade no tocante à questão dos cortes salariais dos nossos amados e estimados deputados federais e também senadores, que muitos deles não rezam e nem levam em consideração a questão da produtividade do seu trabalho. E essa questão da emergência, que muitos falam que os estados e municípios estão inchados por questão da folha dos servidores, isso daí é uma baita de uma balela. Quem realmente tem sugado o erário público são os deputados e também são os senadores, que pouco produzem e muito gastam. Mas você pegar no bojo, criar um projeto de emenda à Constituição que vá
fazer cortes e também redução no serviço público em caráter emergencial, sabe quem acaba causando esse colapso de emergência nos municípios e também no estado? São os próprios gestores, que acabam não gerindo de forma benéfica, plausível, publicitariamente a questão da máquina pública, inflam o teto constitucional dessas questões, e quem acaba pagando agora é o servidor público. Parece que é o servidor público, na questão da visão da pasta econômica do governo federal, parece que é a parte demoníaca do país. Parece que todo o país está na lamaçal que está devido aos servidores públicos, e não é. Se você olhar para o Rio de Janeiro, você vai ver que o Rio de Janeiro, que é um grande município, um grande estado, que deveria ser riquíssimo, e é riquíssimo, ele foi saqueado, mas não por servidores públicos, ele foi saqueado por maus gestores. É só você analisar e ver que os últimos 3 governadores do Rio de Janeiro estão presos, o Antony Garotinho, o Sérgio Cabral e também o Pezão. Esses sim são os verdadeiros larápios que quebram o nosso país, e não os servidores públicos. Mas é claro que no auge de uma questão dessa, o que tende a entender e o desmantelamento do serviço público tenta levar o quê? A uma precarização e trazer o povo àquela questão do pedido do emprego, porque o servidor público, na questão da estabilidade, não deve tanta obediência aos gestores públicos, como infelizmente muitos terceirizados acabam vivenciando épocas de perseguição. Mas uma questão dessa, né, uma PEC desse nível, que tenta reduzir cortes de salário e também a sua jornada no serviço público, é extremamente prejudicial ao serviço público, mas isso deveria ser extremamente relevante no âmbito da Câmara Federal. Por que não cortar os salários deles? Né? Já que eles trabalham unicamente 2 vezes por semana, por que não haver cortes de salário para os senadores? E por que não também não haver uma PEC para redução do tempo de mandato para um senador, que é de 8 anos, e na minha visão é muito tempo, mas para isso eles não têm a menor urgência, mas para ferrar a questão do serviço público e precarizar mais ainda, sem sombra de dúvida, eles têm pressa, e pressa urgentíssima. Deixa eu fazer aqui alguns registros, já na noite desta quarta-feira, de ouvintes que estão aqui conosco. Está aqui conosco o Rafael Barreto, o Alisson Laurentino, está também o Bruno, o Deda Marcelino, que já é ouvinte aqui de carteirinha aqui da Rádio Borborema, nos dá boa noite e diz que está ligadinho lá de Itabaiana. Também está conosco aqui o guerreiro Franklin Cassiano e diz que está sempre na escuta aqui da programação da Rádio Borborema. Nós vamos agora a um pequeno intervalozinho comercial, é apenas 2 minutinhos, não sai daí, porque daqui a pouquinho nós vamos voltar com muitos assuntos, principalmente aqui na seara estadual e também municipal. Não sai daí, daqui a pouquinho nós voltamos. Usar ônibus em Campina Grande está muito mais fácil. Sem perder tempo e na segurança da sua casa, você planeja a sua viagem de maneira eficiente. Com o Google Maps do seu smartphone, veja as paradas mais próximas e em tempo real, os horários de chegada dos ônibus ao seu dispor. É o transporte coletivo de Campina Grande, conectando você de ponto a ponto da cidade. A asma é uma inflamação dos brônquios sem causa aparente, está entre as doenças respiratórias mais comuns do mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta e rápida.
Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, fungos, variações climáticas, infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha o ambiente limpo, evite acúmulo de sujeira ou poeira, tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume. Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá, o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises. Já estamos de volta aqui, direto do Estúdio 1 da Rádio Borborema, para mais uma edição do Entusiasta Político. Hoje é uma quarta-feira e eu quero fazer aqui o registro também do meu amigo Pedro Medeiros, também está aqui ligadinho aqui conosco. Mais um assunto também acabou movimentando e agora nós vamos entrar agora na seara estadual e também municipal. É que o Ministério Público Federal, o MPF, da 5ª Região, defende a condenação do ex-prefeito de Campina Grande e atual senador pelo PSB, Veneziano Vital do Rego, segundo Neto. Ele é acusado de dispensar de forma indevida licitações em convênio firmado com o Ministério da Saúde. O Procurador Regional da República, Fernando José Araújo Ferreira, emitiu parecer para que seja reformada a sentença que absolveu os denunciados. Segundo consta no processo, o município de Campina Grande, na gestão do ex-prefeito na época Veneziano, e o Ministério da Saúde firmaram em 2004 convênio para a aquisição de equipamentos de fisioterapia no valor de R$ 175 mil. O ex-prefeito dispensou o procedimento licitatório e contratou diretamente a empresa Endomed, Comércio e Representação de Medicamento. A alegação do ex-prefeito na época, em 2004, foi que, em caráter emergencial para a aquisição dos aparelhos, a fim de, supostamente, evitar a interrupção do tratamento de pacientes no Centro de Referência em Atenção ao Portador de Necessidades Especiais. Então você está vendo aí que o Ministério Público da 5ª Região tentou aí na pessoa do procurador que seja reformada a sentença que absolveu o ex-prefeito de Campina Grande e hoje senador da República, o Veneziano Vital do Rego. Infelizmente, quando nós acabamos mencionando a política aqui na nossa cidade, é quase que impossível nós não colocarmos ela no âmbito policial. Parece que a nossa amada e estimada Paraíba está ladreada dessa pulverização de políticos que estão fazendo malversação da verba pública. Ou seja, o MPF da 5ª Região defende que seja reformada a sentença que absolveu o ex-prefeito da cidade de Campina Grande e hoje senador da República, o Veneziano Vital do Rego. Infelizmente, por licitações aí, essas questões.
é quase que impossível nós não mencionarmos política e não mencionarmos algum caso de justiça. E essa foi uma semana de retomada de trabalhos, tanto na Assembleia Legislativa como também na Câmara Municipal de Campina Grande. E, como não podia ser diferente, o clima já começou muito quente na Assembleia Legislativa da Paraíba, em João Pessoa, que foi protocolada na ALPPB um pedido de impeachment do atual governador João Azevedo e também da sua vice, Alígia Feliciano. A bancada de oposição da Assembleia Legislativa protocolou na manhã desta quarta-feira, quando da abertura dos trabalhos ordinários, um pedido de impeachment do governador João Azevedo, agora Cidadania, que no momento se encontrava no plenário prestando contas do seu primeiro ano de governo. Ou seja, hoje foi a abertura dos trabalhos legislativos estadual da Paraíba, e enquanto o atual governador da Paraíba, o João Azevedo, prestava conta do seu primeiro ano de mandato, era protocolizado pela atual oposição na Assembleia um pedido de impeachment do atual governador da Paraíba. O pedido foi encaminhado à mesa diretora e liderado pelo deputado Valber Virgulino, do Patriota, que se reporta também a vice-governadora Alígia Feliciano, do PDT, alegando que ambos não atuam de modo compatível com a dignidade, a honra e o decoro no cargo. Os oposicionistas também alegam que o governador e a vice não tornam efetiva responsabilidade e seus subordinados quando manifestam um delito funcional. Esse pedido de impeachment, que foi protocolizado hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba, na abertura dos trabalhos de 2020, enseja muito na questão ainda é muito efeito da questão Calvário, né? O Valber Virgulino, que é um dos deputados muito atuante aqui na Paraíba, que é do Patriotas, acabou protocolizando o pedido de impeachment do atual governador da Paraíba, João Azevedo, que tem enfrentado muito esse problema aí da questão da Operação Calvário, que toda a Paraíba lembra, não só a Paraíba, como teve repercussão nacional, né, que ensejou na prisão do ex-governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho, dos seus irmãos, de ex-secretários de Estado, todos esses delatados por Livânia Farias, que acabou desbaratando um mar de corrupção aqui na nossa Paraíba. E essa questão, principalmente da Operação Calvário, tem respingado muito na atual gestão do atual governador da Paraíba. E que além do pedido de impeachment, a oposição na Assembleia Legislativa também protocolou uma CPI para que seja apurado de forma mais profunda a questão da Calvário. Palavras do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino: vou seguir o regimento, diz o presidente, sobre o pedido de impeachment. Agora que fique bem claro que, se não me foge a memória, o atual presidente também da Assembleia Legislativa também é citado em casos de recebimento de propina, também na questão da Calvário. Então, é esperar, porque, ao que parece, o ano de 2020 promete muito, porque o Calvário de alguns políticos da Paraíba ainda não acabou, né? Já que existe um pedido de revogação do habeas corpus do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e eu tenho quase que 100% de certeza que muitos desses políticos estão aí com muito medo e muito receio se o ex-governador Ricardo Coutinho vier a ser preso novamente daquilo que ele pode mencionar em uma possível delação. Aí sim,
Se o ex-governador Ricardo Coutinho chegasse a promover uma delação, essa sim poderia até receber o adjetivo de delação do fim do mundo, porque muito provavelmente, mesmo diante daqueles áudios escandalosos que toda a Paraíba acabou vendo e noticiando na questão da Operação Calvário, pôde sim ver um mar de lama, um mar que foi feito com a verba pública, como era tratado a questão pública. Então, nós esperamos a profundo que a justiça seja feita e que o calvário desses corruptos continuam e que a quem for de direito ir para a cadeia, que assim vá. E também, na Assembleia Legislativa, no dia de hoje, tudo isso aconteceu hoje, né? Já que é para dizer que realmente a sessão foi muito quente, é que o atual governador da Paraíba, em um seu discurso, o João Azevedo, ele acabou pedindo que houvesse um pouco de estabilidade política. Ou seja, na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira, o governador João Azevedo pregou a necessidade de estabilidade social, financeira e de gestão para continuar concedendo oportunidades para todos. Ou seja, é o atual governador da Paraíba pedindo bandeira branca para os oposicionistas, principalmente na Assembleia Legislativa, que protocolaram hoje o seu pedido de impeachment. Mas, ao que parece, a gestão do atual governador da Paraíba tem se tornado muito difícil, porque é quase que impossível não agregá-lo a toda essa situação que está acontecendo lá no Calvário, já que a sua vitória se deu muito em virtude, assim como consta, assim o que é muito visível, diante do poder econômico do Estado, porque toda a Paraíba viu, né, nas eleições de 2018, que a força do Estado pesou e pesou muito para definir essas questões aí politicamente falando. Então, vamos ver, esperar aí esse desmembramento e ao que parece o clima na Assembleia Legislativa tende a esse ano ser muito quente, já que tanto a deputada Estela Isabel como Cida Ramos também foram mencionadas. Então, vamos ver como é que vai ser essa questão aí, como é que vai se comportar a questão do governador da Paraíba na sua gestão, já que ele acabou pedindo bandeira branca para que possa governar, e o estado da Paraíba tem enfrentado alguns problemas, problemas esses que acabam sendo frutos da Operação Calvário. Então, vamos esperar para como é que vai se comportar toda essa questão aí. Vamos ver como é que vai, porque é uma tendência grande da Paraíba ainda continuar muito efervescente. E essa semana também, né, já que já estamos caminhando aqui para as últimas notícias aqui dessa edição de quarta-feira aqui do Entusiasta Político, é que essa semana também, na última terça-feira, foram reabertos os trabalhos também na Câmara Municipal de Vereadores aqui na cidade de Campina Grande, né? E ao que parece, quem deu um brilho diferente na questão da abertura dos trabalhos aqui na Câmara de Vereadores não foram os vereadores, até porque muito pouco se falou na questão das aberturas dos trabalhos municipais, ou até mesmo não se notou nem que a Câmara Municipal estava de recesso, né? Mas o que abrilhantou foi a questão do discurso e a presença do prefeito da cidade de Campina Grande, o Romero Rodrigues, que esteve presente na abertura dos trabalhos e fez um discurso, onde no discurso do prefeito ele falou sobre tudo o que tinha realizado na cidade de Campina Grande nesses 7 anos de mandato e também sobre o que ela ainda pretende fazer até o final do seu mandato, né? Foram esses os discursos. O prefeito prestou contas na Câmara Municipal de Campina Grande e foi essa questão, e foi o que mais teve destaque na abertura dos trabalhos legislativos, porque muito pouco se falou na questão dos vereadores aqui da nossa amada e querida cidade de Campina Grande, porque é o que se comentava entre o povão, porque parece que entre a Câmara está funcionando ou não, parece que não faz
muita diferença. Mas o que teve destaque verdadeiramente na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal foi o prefeito da cidade de Campina Grande prestando contas do seu mandato, falando das ações que ele fez durante 7 anos e daquilo que ele também pretende fazer até o final do seu mandato. Mas algo também acabou chamando a atenção, é que a presidente do Poder Legislativo Municipal, ela mencionou em alguns portais a seguinte frase, é que em entrevista ela diz que irá dominar alguns parlamentares da Câmara Municipal de Campina Grande para que a Câmara Municipal não se torne um palanque eleitoral. A palavra é justamente essa, é dominar mesmo, né? Para que os nossos vereadores, que muito trabalham pela nossa cidade, né? Muito fazem pela nossa cidade, não venham neste ano eleitoral, venham fazer da Casa Félix Araújo um palanque eleitoral. Mas, ao que parece, vão ficar sob o domínio da presidente do nosso Poder Legislativo Municipal. Então, que os nossos vereadores que se cuidem, porque, nas palavras da presidente, eles não vão ter vida fácil e não vão tornar a Casa Félix Araújo um palanque eleitoral. Mas, ainda mencionando, a presidente do Poder Legislativo Municipal é que recentemente, tanto ela como também o deputado estadual Manuel Lugério, eles viraram réus por supostamente nomear uma servidora fantasma na Assembleia Legislativa. Isso daí acabou movimentando também o cenário político desde a semana passada, onde os dois, na verdade 3, porque também existe a questão do envolvimento e também a citação de um assessor, por uma nomeação de uma servidora fantasma na Assembleia Legislativa. Segundo a denúncia, o trio teria sido responsável pelo desvio de recursos públicos por meio da nomeação de sua empregada doméstica, a Elisete de Moura, que exercia uma função de confiança na Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa é a denúncia que levou o casal, o trio, na verdade, a ser réu nessa questão. Isso aí é tudo fonte aí do portal G1, onde, infelizmente, é como nós acabamos abrindo aqui a nossa edição aqui do programa, que é quase que impossível não mencionar política e não mencionar, infelizmente, também fazer uma correlação desse lado sujo aí. Então, o deputado estadual Manuel Lugério e também a vereadora e presidente do Poder Legislativo Municipal viraram réus por suspeita de nomear uma servidora fantasma na Assembleia Legislativa da Paraíba. Então, é isso aí. Nós vamos ficar aqui por hoje, tá certo? Quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa edição de quarta-feira, depois de um longo período aí de férias. Ficamos aqui um pouco afastados aqui da programação da Rádio Borborema. A direção da rádio quase que dizia que eram férias do judiciário, né? Que duram mais de 2 meses, mas estamos aí de volta para estarmos aqui na programação aqui da Rádio Borborema. Então eu quero agradecer a todos e quero desejar uma excelente noite e, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui novamente a partir das 18 horas aqui na Rádio Borborema. Obrigado e fiquem todos com Deus.